Nós estamos por começar o 32º ciclo olímpico da era moderna. Mas e se não houvessem ocorrido nenhuma interrupção na história, tu sabe em qual nós estaríamos hoje? Não? Então fica comigo que eu vou te contar essa história. Fala galera do esporte, todos bem? Espero que sim. Professor Fred aqui mais uma vez trazendo para o nosso canal mais uma história muito legal e hoje nós vamos começar a falar da origem dos Jogos Olímpicos há muito tempo atrás num outro país lá na Europa. Mas antes de tudo, marcação, pressão aí do like, vem pro nosso time, te inscreve no nosso canal, clica no sininho para ter certeza que tu vai receber todos os nossos vídeos. Beleza? Então vamos embora. Era uma vez um francês chamado Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin. E o cara foi pedagogo, o cara foi historiador e, se não bastasse, ele foi o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Era moderna? Sim, da Era Moderna. Porque ele tinha uma fixação por reviver os jogos que aconteciam na Grécia Antiga. Porque para ele era de suma importância fazer esta retomada, porque ele acreditava na real importância do esporte. Muito bem. Na Grécia Antiga, não, Grécia não, na Hélade, porque eles são os helenos, é assim que eles gostam de ser chamados. Pois lá na Hélade ou Grécia existem várias origens. Existem escavações arqueológicas que já mostram que desde 2500 anos de Cristo, os povos daquela região, daquele país, eles já tinham o costume de praticar atividade física em homenagem aos seus deuses. Entretanto, é um local onde história e mitologia andam muito juntos e separar uma coisa da outra é bastante complicado. Uma das lendas diz que no Monte Ida, o deus Cronos acabou destronando o seu pai Uranus. E quando foi destronado, o seu pai foi destronado, ele pegou os seus 4 irmãos e todos foram morar no Monte Olimpo. Lá, com o tempo, Zeus acabou tomando o seu lugar como rei dos deuses, e quando isso aconteceu, o seu filho Héracles, na tradução, ou nós aqui no Ocidente conhecemos por Hércules, promoveu uma corrida até o Monte Olimpo e o vencedor dessa corrida seria coroado com uma coroa, desculpa a redundância, de ramos de oliveira. Outra lenda também fala que, após ter realizado os seus 12 trabalhos, ele teria ido até a Olímpia e preparado o terreno de 200 dos seus passos, aproximadamente 192 metros, aonde ele teria chamado esse local de Stadium, numa tradução livre, o palco. Entretanto, a lenda mais antiga e mais conhecida conta que um geógrafo grego, Pausanias, conta que o Hércules, não confundindo com o Hércules semideus, filho de Zeus, mas sim um dáctilo, teria desafiado seus 4 irmãos para uma corrida até o Monte Olimpo. E o vencedor, sim, seria coroado com uma coroa, de nova redundância, de ramos de oliveira. Bom, eu já falei que existem escavações, existem resquícios, indícios que desde 2500 anos antes de Cristo, os caras lá já praticavam atividade física em homenagem a seus deuses. Entretanto, o primeiro registro de uma prática regular aconteceu em 776 a.C. Alguns historiadores ainda não confirmam esta data, esse ano, alegando que existe um pequeno erro de cálculo, mas a grande maioria acredita como este ano o início dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E isso acontecia em Olímpia, só que Olímpia não era uma cidade. Olímpia era um local sagrado, um templo em homenagem a Zeus e algumas outras construções ao seu redor que com o tempo foram aumentando de número. E nesses Jogos Olímpicos,
Em Olímpia, obviamente, aconteciam diversas atividades físicas. Corridas com bigas a cavalo, obviamente, corridas a pé, arremesso de disco, dardo, lutas e uma infinidade de atividades, tanto esportivas quanto religiosas. E isso se deu de 776 a.C. até 396, depois de Cristo, quando o imperador Teodósio I, imperador romano, mandou acabar com tudo aquilo ali, porque para ele era coisa de pagão e aquilo não servia para ele. Então, neste período ocorreram 293 ciclos olímpicos, ou 293 jogos, enquanto que nós estamos indo apenas para o 32º da Era Moderna. Tempo extra. E se não tivesse ocorrido nenhuma interrupção? Pois bem, segundo os cálculos, dia 21 de junho de 2021, nós começaríamos o ciclo olímpico de número 700. Bastante coisa, não? Entretanto, os Jogos Olímpicos em Olímpia, eles faziam parte dos Jogos Pan-Helênicos, que eram formados pelos próprios Jogos Olímpicos em Olímpia, um local sagrado, como eu falei, não uma cidade, os Jogos Píticos, realizados na cidade de Delfos, os Jogos Istmicos em Corinto e os Jogos Nemeus na cidade de Nemeia. Era isso, gurizada. Então foi desta forma que os Jogos Olímpicos começaram, uma prática esportiva regular em homenagem aos deuses. É claro que não começou com todas essas modalidades. Nós voltaremos a conversar sobre isto. Esse ano nós temos os Jogos Olímpicos de Tóquio. Era para ter acontecido ano passado, mas em função da pandemia, então foram adiados e vão começar daqui um pouquinho mais, menos de 3 meses, ou aproximadamente 3 meses. Então, é muito legal, é muito interessante. Nós vamos ver como eles começaram, qual foi a primeira modalidade, como elas foram acrescentadas, quem podia participar, quem não podia participar e principalmente o que não podia acontecer na Hélade durante as festividades, os jogos, qualquer um dos 4, ok? Por favor, escrevam nos comentários suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas. Está sendo um enorme prazer responder a todos, ok? Fiquem bem, se cuidem, um abraço.